A Lei da Não Resistência, capítulo 4, Alegria e Triunfo, Lourenço Prado, editora Pensamento. Não resistai ao mal. Mateus, capítulo 5, versículo 39. Não vos deixeis vencer pelo mal, mas vencei o mal com o bem. Paulo, aos Romanos, capítulo 12, versículo 21. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. João, capítulo 4, versículo 4. A lei da não resistência é um princípio espiritual por meio do qual podeis harmonizar-vos com todos os obstáculos e oposições, mudando-os em elementos de progresso e aperfeiçoamento. Na Terra, nada pode resistir a uma pessoa absolutamente não resistente. Dizem os chineses que a água é o elemento mais poderoso, porque é perfeitamente não resistente. Não opondo resistência, pode arrebentar uma rocha e arrastar tudo que estiver na sua frente. Jesus Cristo disse: não resistai ao mal, pois saiba que, na realidade, não existe mal e, portanto, nada o que se deseja resistir. O mal provém da imaginação humana ou da crença em dois poderes, a do bem e a do mal. Conforme a lenda primitiva, Adão e Eva comeram o fruto de Maya, a árvore da ilusão, e viram dois poderes em lugar de um só, que é Deus. Portanto, o mal é uma falsa lei que o homem estabeleceu para si mesmo por meio do psicoma ou sono da alma. Sono da alma é um estado da alma humana hipnotizada pela crença racial no pecado, moléstia e morte. E essa crença é apenas um pensamento carnal ou moral e ilusório. Como expliquei num capítulo anterior, vossa alma é vossa mente subconsciente, a qual recebe e expressa tudo o que sentirdes profundamente em vosso íntimo. Vosso corpo e vossos negócios são expressões exatas do que idealizardes em vossa imaginação ou vossa alma. Se estiverdes doente, é porque mentalizaste moléstia. Se sois pobre, é porque pensastes na pobreza. Se sois rico, é porque esperaste a riqueza. Se me perguntardes por que as criancinhas atraem moléstias, embora sejam muito pequenas para saberem o que isso significa, vos responderei que elas são sensíveis e receptivas aos pensamentos dos que as rodeiam e muitas vezes expressam os temores dos pais. Um professor de metafísica costumava dizer aos seus ouvintes: se não dirigirdes pensamento à vossa mente subconsciente, alguém a dirigirá em vosso lugar. Muitas vezes, as mães atraem inconscientemente moléstias e desastre para seus filhos por alimentarem a miúde pensamentos de medo a respeito deles e estarem a todo momento observando se apresentam algum sintoma de moléstia. Perguntando-se a uma senhora se sua filha tinha tido sarampo, respondeu prontamente: ainda não. Isso denota que ela esperava a moléstia e, portanto, estava preparando o caminho para o que não queria para si nem para sua filha. Se vos centralizardes e firmardes no pensar reto,
Se apenas enviardes pensamentos de bondade para vossos próximos e não tiverdes medo, nunca sereis tocados ou influenciado pelos pensamentos negativos dos outros, pois só podereis receber pensamentos idênticos aos que emitirdes. A resistência é para vós o inferno, pois vos coloca num estado de tormento. Um metafísico apresentou certa vez aos seus amigos uma receita para ganhar todas as partidas no jogo da vida. A fórmula é o cúmulo da não resistência. Dizia ele: em certos períodos da minha existência, fui ministro e batizei muitas crianças, dando-lhes os nomes mais variados. Hoje, porém, somente batizo os acontecimentos, dando a eles o mesmo nome. Se tenho um insucesso, batizo com o nome de triunfo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse processo é uma aplicação da grande lei hermética da transmutação, efetuada por meio da não resistência, na qual, empregando a palavra expressa, o indivíduo transforma o insucesso em êxito. Uma senhora que conhecia a lei espiritual da opulência achou-se necessitada de dinheiro e se viu comercialmente em contato contínuo com um homem que a fazia sentir-se muito pobre. Ele falava sempre em dificuldades e limitações, e seus pensamentos de pobreza e prejuízo iam penetrando no subconsciente dela, o que a irritava e a levava a acusá-lo do seu insucesso. Ela sabia que, para se manifestar seu suprimento, deveria primeiramente sentir que o tinha recebido, pois é preciso que um sentimento de opulência proceda à manifestação. Certo dia, veio-lhe a ideia de que estava resistindo à situação e vendo dois poderes, em vez de um só. Em vista disso, abençoou-a a situação com o nome de sucesso. Começou a fazer o seguinte afirmação: visto que só existe um poder, Deus, este homem está aqui para meu bem e minha prosperidade. Exatamente o que parecia não ser. Pouco tempo depois, por intermédio daquele homem, conheceu outra mulher que lhe deu, por serviço prestado, alguns milhares de dólares. E o homem mudou-se para uma cidade afastada, desaparecendo harmoniosamente de sua vida. Fazei a miúde a seguinte afirmação: cada pessoa é um elo áureo da cadeia do meu bem, pois todos os homens são Deus em manifestação, à espera da oportunidade dada por mim para servirdes ao plano divino de minha vida. Disse um metafísico: abençoai vosso inimigo e o privareis de sua manifestação. Com efeito, assim as setas serão transformadas em bênçãos. Essa é a lei verdadeira, tanto para os indivíduos como para as nações. Abençoai uma nação, enviai sentimentos de amor e bondade para todos os seus habitantes, e ela ficará destituída do poder de prejudicá-los.
Só podereis adquirir uma ideia justa da não resistência por meio do entendimento espiritual. Sem dúvida, ao aplicardes a lei da não resistência, muitas vezes tereis um pensamento de revolta. Não quero ser um capacho humano. Entretanto, se empregardes a não resistência com discernimento, ninguém será capaz de calçar os pés. O emprego da lei da não resistência é de grande valor e notai, muitas vezes, que os pacientes melhoram muito ou curam-se rapidamente por essa forma. Uma senhora estudante de ciência mental relatou-me o seguinte caso que lhe sucedeu. Certo dia, estava esperando impacientemente uma chamada ao telefone. Na minha ansiedade, resistia a todas as chamadas que me faziam e evitava telefonar aos outros, raciocinando que poderia obstar a chamada que esperava. Em lugar de pensar, as ideias divinas nunca entram em conflito. A chamada virá em seu devido tempo, deixando a inteligência infinita à disposição das coisas. Comecei a dirigi-la, tomando sobre mim o encargo da batalha, em lugar de deixá-lo para Deus. Ficando num estado de ansiedade e tensão nervosa. Durante uma hora, a campainha deixou de soar e então, olhando para o telefone, verifiquei que estivera desligado durante todo aquele tempo. A minha ansiedade, o meu medo e a minha crença na interferência havia produzido um eclipse total do telefone. Notando o que tinha sucedido, compreendi o meu erro e pus-me imediatamente a abençoar a situação. Batizei-a com o nome de Êxito, a fim de seguir. E fiz a seguinte afirmação: não posso perder qualquer chamada que me pertença por direito divino. Estou sob a ação da graça e não da lei. Um amigo correu ao telefone mais próximo e pediu à companhia que restabelecesse a ligação. Entrou num armazém repleto de fregueses, cujo proprietário o atendeu imediatamente, pedindo à companhia que fizesse a ligação. Meu telefone foi imediatamente ligado e 2 minutos depois recebi uma chamada importantíssima, e somente 1 hora depois desta, a que eu estava esperando. Este caso vos mostra a inutilidade da precipitação e da ansiedade, que não fazem mais do que atrasar e dificultar as coisas. É somente quando o mar está calmo que o vosso barco entra no porto. Enquanto resistirdes a uma situação, ela continuará a existir. Se fugirdes, ela correrá ao vosso encalço. Uma senhora contou-me a um estudante de mentalismo o seguinte fato de que lhe sucedera. Quanta verdade há no princípio da não resistência. Eu era infeliz na casa materna. Não apreciava minha mãe, que estava habituada a criticar-me e queria dominar-me. Casei-me, pois, e saí de casa. Porém, casei-me, por assim dizer, com minha mãe, porquanto meu marido era exatamente semelhante à minha mãe e tive de enfrentar de novo a mesma situação. Jesus disse: concordai imediatamente com o adversário.
Isto quer dizer que deveis concordar em que a situação contrária seja boa? Que não deveis vos perturbar por ela, pois cairá por si mesma? A situação desarmônica que existe em vossa vida é o resultado de alguma desarmonia dentro de vós mesmos. Se não existisse em vosso íntimo um estado emotivo correspondente a uma situação desarmoniosa, ela desapareceria imediatamente de vosso caminho. Por conseguinte, diante de qualquer situação desarmoniosa, é preciso agirdes sobre vós mesmos e modificardes vossa atitude para que ela desapareça. Uma mentalista diz o seguinte: a miúde, me pedem, fazei tratamento para mudar a disposição de meu marido ou de meu irmão. A esses pedidos respondo invariavelmente: não. Farei tratamento para mudar vossa atitude. E quando a mudardes, vosso esposo ou vosso irmão mudarão. Uma das minhas estudantes tinha o hábito de mentir. Expliquei-lhe que isso era muito ruim, era meio caminho para o insucesso e que lhe pagaria em mentiras. Respondeu-me: isso não me importa, não posso viver sem mentir. Certo dia, ela falava ao telefone com um homem a quem muito amava e, voltando-se para mim, disse: não confio nele. Sei que está mentindo. Respondi: está de acordo. Mentis, e assim os outros também vos mentirão. E podereis estar certa de que será exatamente a pessoa que quiser de que vós sejais mais sincero. Algum tempo, encontrei e afirmou: estou curada do hábito de mentir. Perguntei: como? Que foi que vos curou? Explicou-me: estive vivendo na companhia de uma mulher que mentia mais do que eu. De fato, muitas vezes a pessoa é curada de suas faltas vendo-as nas outras pessoas. A vida é um espelho e vos verdes apenas refletidos em vossos companheiros. Viver no passado é um modo de vida que vos levará à ruína, sendo uma violação da lei espiritual. Jesus Cristo disse, conforme São Paulo em Coríntios, capítulo 6, versículo 2: eis agora o tempo acessível, eis agora o dia da salvação. O passado e o futuro roubam-vos o tempo apreciável. Deveis abençoar vosso passado e esquecê-lo, se vos mantém em limitações, e abençoar o futuro, sabendo que tem guardado para vós alegrias ilimitadas e viverdes completamente no presente. Uma mentalista americana narra o seguinte: uma senhora se dirigiu a mim queixando-se de que não tinha dinheiro para comprar presente de Natal. Disse-me: o ano passado foi muito diferente. Tinha dinheiro em abundância e ofereci belos presentes. Porém, este ano só tenho alguns cêntimos. Respondi-lhe: nunca alcançareis dinheiro pelo sentimentalismo e o viver no passado. Vivei inteiramente no presente e preparai-vos para dar presentes de Natal. Abri as vossas portas, o dinheiro virá. Ela exclamou: sei o que devo fazer. Comprarei alguns cordões de ouro, selos de Natal e papel de embrulho. Disse-lhe:
Fazei isso, e os presentes se apresentarão e se amarrarão aos selos de Natal. Isso também era mostrar coragem financeira e fé em Deus, pois a mente racional lhe dizia: conservai todo o níquel que tiverdes, pois não tendes a certeza de que conseguireis alguma coisa. Ela comprou os selos, papéis e cordões, e alguns dias antes do Natal, recebeu um presente de várias centenas de dólares. A compra dos selos e cordões impressionara a sua mente subconsciente com a expectativa do dinheiro, abrindo o caminho para a manifestação dele. E assim pôde comprar todos os presentes com muita antecedência. Vossa vida deve estar ligada ao momento. Portanto, afirma o Mestre, olhai bem para o dia de hoje. Essa é a saudação da alvorada. Deveis estar espiritualmente alertas, esperando sempre as vossas diretrizes e aproveitando toda oportunidade. É muito útil começardes vossos dias com palavras retas. Imediatamente depois de levantar, fazei uma boa afirmação. Por exemplo, a seguinte: seja feita a tua vontade hoje. Hoje é um dia de realização completa. Dou graças a Deus pelo dia de hoje. Milagres seguirão milagres e as maravilhas nunca cessarão. Adquiri o hábito de proceder dessa forma e vereis as maravilhas e os milagres se apresentarem continuamente em vossas vidas. As seguintes afirmações produziu o êxito para muitas pessoas. Tenho um admirável trabalho e sigo um maravilhoso caminho. Presto um brilhante serviço e recebo magnífica compensação. O mentalista que a formulou deu-a a primeira parte a um estudante e este apresentou a segunda, fazendo dela uma poderosa afirmação, pois ela facilmente penetra no subconsciente e sempre deve haver perfeito pagamento para um serviço perfeito. O estudante que completou a fórmula propôs a cantar em voz alta aquelas palavras e, dentro de breve tempo, obteve um trabalho admirável por um meio extraordinário, recebendo avultada compensação. Outro estudante, homem de negócio, recebeu e mudou a palavra trabalha para negócio. Repetiu muitas vezes: tenho um admirável negócio e sigo um luminoso caminho, prestando serviços extraordinários com avultados lucros. Apesar de que nada havia feito durante meses, naquela tarde fez um negócio em que ganhou $41 mil. Toda afirmação que fizerdes deve ser cuidadosamente combinada com o vosso caso, ocupando plenamente o campo de objeto que tendes em mira. Havia uma senhora que, achando-se em grande dificuldade, pôs-se a pedir trabalho. Recebeu muito trabalho, porém não lhe pagavam coisa alguma. Notando seu erro, acrescentou: admirável serviço por vultuosa paga. E a prosperidade lhe sorriu. Tendes o direito divino de possuir a abundância e receber mais do que o suficiente para a vossa subsistência. Diz o profeta: seu celeiro estará cheio e a sua taça transbordando. Essa é a ideia de Deus a vosso respeito.
quando romperdes em vossa consciência as barreiras das necessidades, entreis na idade do ouro, e todo desejo justo do vosso coração será realizado. Conheci um sapateiro que se encontrava na mais grave situação, pois não ganhava o suficiente para sua subsistência e pagamento de aluguel. Aconselhei-o a que mentalizasse a chegada de numerosos clientes que lhe traziam serviço e pagavam bem. Disse-lhe que agradecesse a Deus como se já tivesse recebido. Em poucos meses, sua situação melhorou e pôde pagar algumas dívidas mais prementes. Tudo lhe corria bem por algum tempo e o negócio aumentava sempre. Porém, havia alguma dívida a pagar. E os credores, vendo a melhora, começaram a cobrar. Entretanto, em vez de satisfazê-los à medida que recebia, conquistando assim a boa vontade dos credores, o homem pedia mais prazo, porque julgava que podia precisar de dinheiro no dia imediato e, assim, foi atraindo os maus pensamentos dos credores, de modo que as coisas foram piorando. Avisei-o de certo erro e disse-lhe que deveria ir pagando os credores à medida que fosse recebendo, sem pensar no amanhã, que estava nas mãos de Deus e podia ser melhor ainda, que confiasse. O medo e a incredulidade, porém, parece que não o deixavam dar esse passo em frente, sendo que ele ganhava para viver honradamente, porém, sem ter conseguido a abundância que possivelmente lhe estaria destinada. A aplicação do princípio da não resistência vos permitirá resolver numerosas dificuldades nas vossas relações com o próximo, como aprova o exemplo a seguir. A senhora Agnes Mayer, conhecida mentalista norte-americana, relata o seguinte caso. Quando me encontrei pela primeira vez com o Sr. Holden, disse-me que não tivera um só dia de sorte nos últimos 10 anos. Isso aconteceu há uns 8 anos. Alguns anos depois, quando tornei a vê-lo, estava tão sorridente que parecia dar vida ao próprio sol. E se mostrava tão alegre como uma criança nos seus folguetos escolares. A sua maior infantilidade, disse, fora a de ter pensado que tinha um inimigo real. Os inimigos, disse-me, após ter vencido as suas dificuldades com a aplicação dos conselhos que lhe deram, são como os pequenos buracos da estrada, que vos obrigam a ter cuidado na direção do vosso carro. Sabeis que vós é possível desviar dos buracos da estrada, a fim de não ficardes encalhado, nem sofrerdes solavancos. O motorista pode muito bem desviar o automóvel dos buracos, porém, se for um caminho pelo qual tenha de passar a miúde, fará melhor ainda, tapando os buracos. O mesmo acontece com os vossos inimigos se forem seres humanos, porquanto podeis fazer deles vossos amigos. Sei muito bem que alguém dirá que isso não depende totalmente de nós, porém sei que está em vossas mãos e não precisais dizer nada a ninguém sobre isso. Apenas é necessário que vos assenteis calmamente e façais todos os esforços para encontrar em vosso inimigo alguma coisa divina
de vossa apreciação e louvor. É fato que existe alguma bondade em todos, e se procurardes o bem, o encontrará. Os pensamentos são coisas, e não podeis procurar alguma boa qualidade em vosso inimigo sem pensar bem dele. E é tão certo como o dia se segue à noite que, ao tomardes interesse nesta pesquisa, como certamente acontecerá, se fizerdes esforços para encontrar o grão de ouro no caráter dele, tomareis um interesse profundo que vosso pensamento irá diretamente a ele, fazendo-o retribuir os seus bons pensamentos. Eu o verifiquei. Isso é que constitui deixar o espírito de justiça arrastar uma corrente de inimigos, conforme aquelas palavras de Isaías no capítulo 59, no versículo 10. Vindo o inimigo como uma corrente de água, o Espírito do Senhor a arrastará. Esse trabalho é coisa interessante e muito útil. Estais sorrindo pelo meu entusiasmo, porém, se voltardes a vossa atenção para alguns anos passados, quando vos procureis pela primeira vez, e me disseste, ao ver-me irritado contra meus inimigos, que se continuasse assim, iria para a completa ruína física, moral e mental. Não vos admireis do meu sentimento. Desisti, então, que todo pensamento de ódio que emitisse era como uma bola de borracha presa por uma corda que volta para o mesmo ponto, e que o meu pensamento atrairia assim maior número de inimigos, formando uma força imensamente maior contra mim. Na ocasião, não pude aceitar essa ideia. O pensamento de vingança era uma espécie de bálsamo para os meus sentimentos ofendidos. Naquele tempo, os vossos ensinamentos me pareceram contrários à lei de justiça. Não podia admitir que um homem de falsidade e desonestidade comprovada não sofresse o castigo de sua maldade. Achava-me irritado contra os que me haviam prejudicado e me parecia que devia relatar os fatos a todo mundo, mostrando onde estava o erro. Porém, dissestes-me que o castigo do inimigo em nada me adiantava. Refleti muito sobre isso e, afinal, compreendi que não me trazia vantagem o esclarecimento da fraude. Pouco tempo depois, me escreveste que, fosse quais fossem as aparências atrás daquela manifestação e agindo por meio dela, se achava o poder que era capaz de produzir o meu maior bem. Se eu, primeiramente, em pensamento e depois nos meus atos, me harmonizasse com este poder invisível, harmonizar meus pensamentos seria como deitar óleo por cima da água agitada. O meu pensamento harmonioso acalmaria o pensamento daquele que procurava me prejudicar e, para dar maior clareza à vossa afirmação, disseste: quando na vossa mente deixar de pensar nas más intenções de alguém, extraís o veneno da serpente e ela não mais vos poderá picar. Jesus nunca expressou uma verdade mais científica do que quando disse: amai aos vossos inimigos e fazei o bem aos que vos perseguem. Isso não quer dizer
que deveis ser um capacho humano, e vos fazerdes mártirem da afeição que tiverdes. Se, ao procurardes beneficiar vosso inimigo, vós considerardes melhor do que eles, será preferível que lhe enviasse ódio, porque essa falsa modéstia tira todo o valor da vossa obra. O que deveis fazer justamente é provar para vós mesmo que vosso inimigo não é inteiramente mau, e que não há necessidade de convencerdes os outros. Basta-vos adquirir a convicção que ele tem em si mesmo, qualidades que, se fossem desenvolvidas, vos causaria admiração. Sim, Senhora, é isso mesmo que me escreveste numa ocasião em que estava desesperado, doente e sem meios, a tal ponto que não tinha mais esperança de reerguer-me. Saí pensando que os vossos ensinamentos serviam para as velhas ouvirem e não tinha valor algum para um homem experimentado como eu e que estava na mais completa ruína. Outro ponto sobre o que me falaste e me impressionou muito, apesar de fazer todos os esforços para esquecê-lo, foi o seguinte: Mateus Holden, ninguém é muito velho para começar de novo. Não me interessa saber que não tendes $1 para começar. Se possuístes $1, se o ganhaste, sabeis qual é a forma dele. Que é que vos parece? Qual a sensação que vos dá? Que é que podeis fazer com ele? Podeis começar agora mesmo? Recordai-vos da forma de $1 em papel. Escolhei um que tenha uma águia gravada. Fechai os olhos e pensai, pensai e pensai nesse $. Será para admirar se, como tantos outros, não desistirdes. Não aprecio o dinheiro. É a causa do mal. Só quero dinheiro para fazer o que preciso com ele. Porém, se admitirdes que Deus é tudo, que será essa moeda em que estás pensando? Essa nota com uma águia é admirável gravura e letras, com a promessa, pagarei-a, em belas letras. Que será? Se Deus é tudo, ou mais, como podeis odiar o $? Mateus, esse $, é parte do bem ilimitado, o Deus infinito que se acha no centro de todas as expressões. É uma das suas expressões. É sua substância criada pela sua inteligência e posta em circulação pelo seu poder. Não vedes, Mateus, que este $, é vosso amigo e vos foi dado pelo amigo invariável que é Deus? É parte do seu todo, um fruto do galho da árvore total. Sois um dos galhos. O $, que mentalizei, é parte do fruto. Os vossos amigos são mais frutos. Adquirais amigos. Senão podereis tê-los de uma forma. Idealize vosso trabalho e adquira-os em pensamento. Fazei-vos crianças por algum momento e jogai cientificamente o fazer de conta. Fazeis de conta que tendes numerosos amigos e que todos os inimigos que tiverdes vos olham com expressão de amor e simpatia. E esperai o resultado. Apenas observa e espera. Com a mesma certeza que o dia vem depois da noite, tereis posto em atividade
uma corrente de bondade que arrasta até o último vestígio de vossa má sorte. A vossa fortuna virá. Tentai isso, Mateus. Tentar meu plano nada vos custará. Dar-vos-á isto alegria, ao menos por momentos. Se ele vos der prazer, por algum tempo, já valerá o esforço. Porém, se vos alegrar um pouco, continuarei com ele, dedicando mais tempo a esse admirável trabalho mental. Sei muito bem que não podeis aplicar vossa mente dessa forma, sem que vossos pensamentos sejam seguidos de atos semelhantes. E, como sabeis, os homens pagam as boas ações, pois elas são serviços. Sim, sim, senhora, foi isso que me disseste e aqui estou eu, alegre, próspero e um tanto mais instruído do que quando vos vi pela primeira vez, há uns 8 anos. Naquele tempo, tinha uma lojinha e julgava que o melhor que me restava fazer era abrir falência. Hoje estou na casa que criei mentalmente. Mantive em atividade contínua este pensamento e os negócios foram aumentando gradualmente até que foi preciso comprar outra casa para aumentar o negócio. O que já fiz por 4 vezes. Onde tinha só um freguês, hoje tenho 20. Eles vêm de outras localidades para comprar os objetos do meu armazém, pois dizem que são melhores ou mais baratos do que os dos outros. O reto pensar traz o êxito, e o pensar errôneo leva ao insucesso. É coisa que não custa um centavo e dá grandes dividendos. Todas as vezes que vos encontrardes em condições difíceis de resolver, recorrei ao princípio da não resistência. Por exemplo, se vos parecer que alguém pretende fazer-vos uma pergunta cuja resposta vos será desagradável dar, não vos concentrei por isso, mas afirmai que essa pergunta não vos será feita e colocai o assunto nas mãos do vosso Cristo interno, que resolverá tudo sem tardes dificuldades. E aí, está curtindo o audiolivro? Dá um like, pega esse vídeo, envia para alguém que você acha que também vai fazer sentido. Quanto mais pessoas derem like nesse vídeo, mais o YouTube vai entender que ele é legal e para mais pessoas ele vai mostrar. Vamos levar o conhecimento para outras pessoas? Dá o like, compartilha, seja ativo, agradeça de alguma maneira. Obrigado por tudo. Gratidão.